Vamos lá, vamos lá. Opa! Vai começar mais um vídeo, olha eu por aqui. Estamos aqui para falar hoje para você do top 4, isso mesmo. O top 4 do assunto que mais cai no Enem. A colocação número 4 fica com quem? Citologia. Esse tema que é muito abordado na prova do Enem. Eu fiz uma análise dos últimos 6 anos da prova do Enem e não faltou um ano que não caiu uma questão de citologia na prova do Enem. E claro, eu tô aqui para te contar o que pode cair esse ano, como você tem que estudar, o que tem que ficar em alerta, o que cai mais, como esse assunto é cobrado. Fica comigo até o final porque eu vou te contar tudo isso aqui nesse vídeo. Roda a vinheta! Opa, não tem vinheta, né? Então vem comigo porque quando te falo em citologia, o Enem adora jogar questões de organelas. Ei, se tem uma coisa que não falta no Enem, são questões de organelas. Professor, o que são organelas? São estruturas que tem dentro das nossas células que têm funções específicas muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. E tu precisa saber a função delas. É muito simples. É só fazer um esquema e guardar a função de cada organela e ficar fera. Porque a hora que cair no Enem você vai acertar certamente. Mas eu vou te contar uma coisa. Como isso é cobrado na prova do Enem? Geralmente o Enem, ele cobra questões envolvendo interpretação de textos, né? Lá, vai te contar uma história. Ou então ele cobra questões envolvendo interpretação de gráfico, de imagens. Tu precisa entender. Mas para que tu faça essas interpretações, tu precisa conhecer a função de cada organela. Não precisa entrar tão em detalhe, mas pelo menos conhecer o papel de cada organela. Porque cada organela dessa é como se fossem as funcionárias das nossas células. Elas desempenham funções dentro dessa célula. Mas professor, é só isso que cai? Quais são as organelas que caem mais? Calma que já eu te conto. Mas bora pensar o seguinte, quando falamos em citologia, citologia é o estudo das células, não é? Então, o aluno tem que ser capaz de pegar uma célula, que é aquele compartimento, né? Que tem células eucarióticas e célula procariótica, né? Tu sabe a diferença? A procariótica não tem núcleo, a eucariótica tem, né? Eucariótica tem mais organelas, a procariótica só tem basicamente lá um ribossomo, que é uma estrutura celular, tá bom? Tem que ficar ligado nisso aí. E aí é o seguinte, tu tem que ser capaz de pegar uma célula dessa e analisar desde a parte de entrada dela, o revestimento, né? Os tipos de transportes e a parte central lá, a parte interna, na verdade, beleza? E aí, o que cai no Enem? Basicamente, depois de organelas, o que o Enem mais cobra é um tema chamado de membrana plasmática também. O aluno precisa entender como é um revestimento celular, como essa membrana plasmática ela é composta, ou seja, tu lembra que ela é composta por fosfolipídio, por proteínas? Tu precisa saber como essas moléculas se comportam para formar uma membrana plasmática. E aí, depois que tu sabe isso, tu precisa entender como as moléculas entram e saem da célula, que é o transporte passivo, pode ser o transporte ativo e até o transporte em bloco. Lembra que nós estamos em um tempo de doenças virais. O Enem pode cobrar de ti como é que um vírus entra numa célula, como é que uma bactéria entra, qual é o tipo de transporte que eles utilizam. Tu precisa guardar essas informações. O transporte que mais cai na prova do Enem se chama transporte passivo, que pode ser feito por difusão, né, que é passar de soluto do meio de maior para o meio de menor concentração, ou por osmose, que é a passagem de água, o deslocamento do meio de menor para o de maior concentração. Tu precisa entender isso. Inclusive, esse foi um tema que caiu ano passado na prova do Enem. Então, entender os tipos de transporte, tu tem que guardar essas informações. Claro, o transporte passivo não há gasto energético do lado da célula e o transporte ativo há. Tu precisa anotar isso aí, tu precisa saber também. Depois que tu sabe como as moléculas entram, como é esse tipo de transporte, tu tem que lembrar também que as membranas plasmáticas elas realizam algumas adaptações de acordo com a função das células. E dentro dessas adaptações, uma que cai muito na prova do Enem, que tem tudo a ver com a nossa fisiologia, com a nossa digestão, são as microvilosidades, que são dobras da membrana plasmática que vão auxiliar na absorção de nutrientes. Elas aumentam a superfície de contato das nossas células intestinais com os nutrientes e com isso a absorção acontece de uma forma bem maior. Anota isso aí. Mas claro, fica ligado também na interdigitação. O que é interdigitação? O que é desmossomos? Junções comunicantes.
Essas são questões que caem muito na prova também, em prova de vestibulares, não cai tanto no Enem. O que cai muito no Enem sobre a membrana plasmática, as especializações são as microvelocidades, já caíram várias vezes também, porque está ligado ao nosso sistema digestivo, tá bom? E claro, não podemos esquecer também do nosso citoplasma. Caiu uma questão no ano passado na prova da PPL sobre citoesqueleto, uma questão que ninguém estava esperando. Caiu uma questão sobre citoesqueleto e uma questão sobre parede celular. Parede celular, para quem não sabe, é o revestimento externo da membrana plasmática que as células vegetais têm, as células dos fungos têm e as células das bactérias têm, né? O revestimento externo. Lá nos vegetais é formado por celulose. Fica ligado também nesse tema. E também citoesqueleto, como eu vinha falando para vocês. O citoesqueleto, ele é uma estrutura que ele vai ajudar na locomoção lá de organelas pelo citoplasma, na proteção, né, na formação dos pseudópteros. Por quê? Porque o citoesqueleto é formado por várias proteínas. Ele tem proteínas chamadas de actinas, tubulinas. Ele é formado por 3 estruturas: os microfilamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos de tubulina. E tu precisa conhecer a função, né, de cada estrutura dessa do citoesqueleto. Beleza? Então fica ligado, porque é um tema que apareceu ano passado, quem sabe não volta esse ano na prova agora normal. Apareceu na PPL, quem sabe não volta esse ano na prova normal que todos vocês fazem, beleza? E claro, falou em citologia, não esquece, lembra da função de cada organela. Qual é a organela que mais cai, professor? Mitocôndria. Se tem uma organela que não falta na prova do Enem, é mitocôndria, aquela famosa organela que tem função de respiração celular, né? Função de produção de energia. Ela tem seu próprio DNA, tu tem que guardar isso aí. Tu precisa guardar que ela tem origem endossimbiótica, assim como a mitocôndria tem também o cloroplasto, né, que tem origem endossimbiótica, tu precisa anotar isso aí também. Lisossomos também é uma organela que cai muito na prova do Enem. Complexo de Golgi. Ei, se tem uma coisa que o Enem adora é produção de proteínas. E tem 3 estruturas celulares que estão diretamente ligadas a esse processo: ribossomos, retículo plasmático rugoso e complexo de Golgi. Tu precisa entender aí a função, tá bom? E ainda tem 2 organelas que estão meio de lado, mas que podem aparecer, principalmente uma que está totalmente ligada ao nosso fígado, à nossa fisiologia, que é o retículo endoplasmático liso, que tem a função de produção de lipídios e ainda desintoxicação do nosso organismo. Anota isso aí e estuda a função do retículo endoplasmático liso. É uma organela que não apareceu ainda na prova do Enem. Tá bom? Mitocôndria cai muito, o complexo de Golgi também, lisossomo já apareceu, o rugoso também, mas o retículo endoplasmático liso ainda não apareceu, ele está totalmente ligado à nossa fisiologia, né? Esse tempo que nós ingerimos muitas drogas, aí, muitos remédios, muita medicação, essa organela ela é eficiente num processo de desintoxicação do nosso organismo. Ela está presente principalmente nas nossas células hepáticas. Anota isso aí. Olha que eu sou fera em tentar adivinhar as questões que podem cair no Enem. E todo ano a gente acerta lá uns 10 conteúdos, 10 a 12 questões. Então tô te falando, retículo endoplasmático liso é um tema muito importante de citologia. Mas também falando de citologia, a gente não pode esquecer do núcleo, né? Dentro do núcleo celular, lá das células eucarióticas, né, que são células que possuem núcleo, nós temos uma membrana que delimita o núcleo. Essa membrana, tu tem que lembrar que tem a mesma composição da membrana plasmática, beleza? Tem gente que pensa que a membrana nuclear ela tem uma composição, a membrana plasmática tem outra, mas não, elas têm a mesma composição lipoproteica, tá bom? E essa membrana do núcleo, ela tem poros por onde passam substâncias. E dentro do núcleo tem um negócio chamado de nucleolo, também que é importante tu guardar. O nucleolo não é organela, é uma estrutura esponjosa que está dentro do núcleo e a função dele é produzir ribossomos, porque ele produz RNA ribossômico. E é esse RNA ribossômico que vai compor a formação lá dos ribossomos. Então olha só que interessante, se eu não tenho nucleolo, eu não tenho RNA ribossômico. Se eu não tenho RNA ribossômico, quase não sai, eu não tenho ribossomo. E se eu não tenho ribossomo, a produção de proteínas vai ser atrapalhada, vai ser interrompida. Então, tudo está interligado, tá bom? Isso aí pode ser cobrado em prova de Enem também de ti. Eu traria aqui para o tema citologia, outro tema que vem sendo abordado muito na prova do Enem, que se chama ciclo celular.
Como é que as células se dividem? Lembra que esse ciclo ele passa por duas etapas. A etapa de preparação, que é chamada de intérfase, e a etapa de divisão, que pode ser mitose ou meiose. Se for formar gametas, é meiose que vai ocorrer. Se for formar células somáticas, é mitose. Então tu precisa saber aí o que acontece na intérfase, né, que é a fase de preparação, onde tem o intenso metabolismo. Tu precisa saber o que acontece nas etapas da mitose ou da meiose, né, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Nós vamos estar por aqui te dando uma orientação de todos esses conteúdos para que tu fique fera. O meu papel aqui é até a prova do Enem fazer tu entender biologia de um jeito diferente e eu vou te ajudar, beleza? Então isso é o que tu precisa estudar para a prova do Enem. E não esquece, o Enem cobra muito interpretação de figuras, de imagens, de gráficos, mas para tu chegar nessa interpretação, tu precisa conhecer a função das organelas, tu precisa conhecer o que é transporte passivo, ativo, osmose, difusão, tá bom? Ah, olha que eu ia esquecendo. Uma coisa também que tu precisa conhecer é o que é meio hipertônico e hipotônico, para que tu analise lá o deslocamento principalmente da água, de uma célula hipertônica para uma célula hipotônica, do meio, na verdade, hipertônico para o meio hipotônico, tá bom? Hipertônico e hipotônico, quase não sai aqui, beleza? Então, eu te falei nesse vídeo tudo que pode cair de citologia, analisa muito bem isso, porque é um tema muito importante. Citologia não falta na prova do Enem e tu precisa conhecer. Para quem está no nosso grupo, eu vou dar lá mais detalhes do que tu pode estudar, eu vou te contar algumas coisas importantes que tu não pode deixar passar despercebido, para que tu sente o dedo na questão correta. E aí tu vai ficar preparado, beleza? Eu sou o professor Ivan Costa e esse é o Revisa Bio Enem para mais um vídeo. Esse é o terceiro vídeo e esse é o quarto tema mais cobrado na prova do Enem. Daqui a pouquinho tem outro vídeo para que você fique fera no top 3 agora, né? Esse é o quarto e daqui a pouquinho eu te falo qual é o top 3 que cai muito na prova do Enem. Beleza? Então te conto aí no próximo. Aquele abraço.